Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Que diz assim: E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul e Ziclague, e tinha atacado a Ziclague e a tinha queimado a fogo, e tinha levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus, e disse a Davi e a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. E partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde passaram os que ficaram atrás. Glória a Deus. Somente só até aqui. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por esta palavra, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite, pelos louvores, pela mensagem que ouvimos. Senhor, nos ajude, nos dê graça e nos dê vitória. Meu Deus, que hoje seja um culto de vitória nas nossas vidas aqui, e seja um culto de vitória na vida dos irmãos que se encontram em casa, nos assistindo através dessa live, a vida daqueles que se encontram na rua, em casa, que nos ouve, Senhor. Deus querido, Deus amado, nos dê graça e nos usa aqui para a honra e glória no Teu nome, Jesus. Meu Deus, que essa mensagem pode ser a resposta, Senhor, para muitas perguntas no coração de muitas pessoas. Ah, Senhor da glória, ajude da vitória, Pai. Repreenda o inimigo da vitória. Não deixe que nada venha impedir, meu Deus, que a Sua palavra, que essa mensagem chegue a cada coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Então nós vemos aqui uma história
muito importante de Davi, e quando a gente ouve falar, né, cantar, ler os salmos de Davi, sobre a história de Davi, muitos acham que ele não tinha problemas, não tinha dificuldade. Glória a Deus. Mas o segredo é não parar e não desistir e não voltar atrás. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Davi, aqui nós temos sobre a cidade de Siclag, né? Mas Davi, antes de chegar nessa cidade de Siclag, ele estava fora do seu país, ele estava fora de Israel, e porque Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio sogro. Davi estava sendo perseguido pelo seu sogro, e ele colocando um exército atrás dele a cada canto de Israel, para procurar e matar, tirar a vida dele. Isso tudo por ciúme, porque Deus já tinha rejeitado Saul. Deus já tinha rejeitado por causa da sua desobediência, e já tinha ungido Davi, ainda lá no pasto, ainda criança. Deus já tinha ungido Davi. Glória a Deus. Então, nessa perseguição, Davi viu que a situação ia só apertando. Ele fugia de Saul, e ele foi parar numa caverna, terra de Adulão, caverna de Adulão, onde ali era um lugar que era levado pessoas problemáticas. A caverna de Adulão era um lugar onde só tinha pessoas endividadas, pessoas problemáticas, assassinos, devedores. Então só tinha pessoas com problemas ali. E Davi chegando na terra de Adulão. Glória a Jesus. Davi chegando ali, né, nessa caverna de Adulão, ele se uniu àqueles homens que estavam ali. E Davi pôde ensinar os valores para aqueles homens. E diz a palavra de Deus que se uniu a Davi 600 homens. E Davi ensinou a eles a ser homens de valores, a ser homens de verdade, a ser homens de caráter. Davi ensinou para eles, ali na caverna de Adulão, os valores que o homem precisa ter. E um desses valores é ser um homem guerreiro, um homem lutador. E Davi ensinou a esses homens a ser guerreiros, ensinou a eles a lutar com a espada. Mas Davi não queria fazer mal a Saul, porque ele jamais ia tocar que Davi estava rejeitado por Deus, Saul estava rejeitado por Deus, mas era um homem ungido por Deus, e Davi não queria tocar nele. Glória a Deus, aleluia. E Davi viu que Saul estava circulando todo o território, e ele viu o que ele iria encontrar. E o que ele faz? Ele foge para uma cidade vizinha, uma cidade num outro país, chamada Siclag. E ele indo para ali, ele une aquele rei Aques. Glória a Deus. Ele une aquele rei, que é o rei dos filisteus, e disse para ele: me deixa ficar aqui, que estou sendo um fugitivo do meu senhor. E Aques então abraçou Davi e viu que ele era uma pessoa de bem, ele e seus homens. E Davi ficando ali um tempo com o rei Aques, Davi disse para ele: se achei graça aos seus olhos,
me dê uma cidade para que eu possa morar, eu e os meus homens e as famílias. E lá você pode ficar despreocupado, que lá nós vamos ser a segurança dessa cidade. Então o rei Aques pega essa cidade de Siclag e passa para Davi. Davi vai morar nessa cidade, que era na divisa de Judá. E ali Davi fica ali por uns tempos. E nesse tempo que Davi fica ali com os seus homens na cidade de Siclag, Saul fica sabendo que Davi já não estava mais no território de Israel. Então ele desiste de ir atrás de Davi. E aqui nós vemos uma história muito importante, porque a cidade de Siclag ficou uma cidade abençoada e em paz, porque Davi estava ali e fazia a segurança da cidade com seus homens. Mas só que quando Aques vai guerrear com outro reino, inclusive com Saul, que já estava acampado em outro território, Davi vai com seus 600 homens juntamente com Aques. E no meio da estrada, uns 3 dias, uns 2 dias de caminhada, os príncipes dos amalequitas, eles se voltaram para o rei Aques e disse: o que esse homem está vindo atrás de nós, que era Davi? Esse homem vai ver nós lutar contra o seu próprio povo, e ele vai lutar. E eles não gostaram, e Davi viu que ele queria estar junto com o rei Aques, porque Aques fez muito bem a sua vida. Mas o rei Aques disse para ele: volta, porque os príncipes não estão gostando nada que você está indo atrás de nós. E só que nesse inteirinho que ele estava nessa caminhada, vem então os amalequitas pelo lado do sul e entra na cidade de Siclag, que não tinha segurança, porque Davi tinha saído com os seus guerreiros. E ele pega todo o povo ali, crianças, mulheres, e pega tudo que eles tinham de alimento e leva tudo com eles, e puseram fogo na cidade. Colocaram fogo na cidade e foram-se embora. E Davi volta angustiado, triste, porque não puderam ajudar o rei Aques, tinha estendido a mão para ele. Mas existe coisa na nossa vida que às vezes as coisas acontecem que não é do nosso agrado, não é da forma que nós queríamos, mas às vezes é Deus trabalhando e agindo para o nosso próprio bem. Por que aconteceu isso? Deus sabia todas as coisas, porque Deus estava vendo que a cidade de Siclag tinha sido saqueada e tinha levado todo o seu povo e tinha sido queimado. E quando ele volta, 3 dias de caminhada, que ele chega na cidade de Siclag, diz que não via, só via fumaça. Não via ninguém, as suas famílias, as suas filhas, os seus filhos tinham ido embora. E diz a palavra de Deus aqui, que então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, no versículo 4, e choraram até que neles não houve mais
porque tinha perdido tudo. E não sabia, eles não estavam na cidade para fazer a segurança. E diz o versículo 5, que então as duas mulheres foram levadas cativas, e afora as mulheres dos seus guerreiros. E diz aqui o versículo 6, que Davi muito se angustiou, porque o povo falava e apedrejava, porque a alma de todos o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor Deus. Glória a Jesus, aleluia. Agora aquela prova, aquela angústia com os de fora, agora aquela prova, aquela angústia que estava fugindo da sua própria terra, agora os seus próprios amigos, seu próprio povo estava falando em matá-lo e apedrejá-lo. Mas Davi não abaixou a cabeça, ele levantou a cabeça. E diz a palavra de Deus aqui, que maravilha, Deus, que Davi fortaleceu no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. E é isso que nós devemos fazer. As coisas que a gente vê muitos, quando as coisas apertam, as pessoas às vezes querem voltar para trás, quer virar as costas. Não, fortalece no Senhor, levante a cabeça, faça como Davi, fortalece no Senhor. Glória a Deus. Como que se fortalece no Senhor? Buscando a Ele, se aproximando mais de Deus em oração, consagrando a vida, se prostrando diante de Deus. Davi, naquele momento, ele viu que ele poderia perder a sua própria vida por aqueles próprios colegas. Maravilha. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus poderoso e que não perde batalha. Aleluia, glória a Jesus. Em vez de lamentar ou correr e fugir mais uma vez, não, ele fortaleceu-se no Senhor. Ele foi buscar ao Senhor, aleluia, que é aquele que tudo pode. Porque muitas das vezes as pessoas, quando a coisa aperta, ou ele vira as costas, ou quer confiar no seu próprio braço, na sua própria força. Davi entendia que ainda que ele era um guerreiro especial, um guerreiro valente, mas ele sabia que a sua maior força ela vinha de Deus. Ele sabia que aquela guerra não se conquistava na força do braço, se conquistava na força do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 7 disse: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe para ele a estola. A estola é como se fosse uma vestimenta que você joga sobre os seus ombros, sobre o seu pescoço. Era o que ele usava para orar e buscar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aí então Davi foi buscar ao Senhor. E diz no versículo 8 que Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei a essa tropa, alcançarei. E o Senhor disse: persegue-a, porque de certo alcançará e tu libertarás. Glória a Deus, aleluia.
aleluia. Oh, glória a Jesus. Para muitos já tinha acabado, já não tinha mais força para orar, não sabia o que fazer, mas Davi sabia o que fazer, porque ele era um servo de Deus. Nos momentos de dificuldade, no momento de angústia, Davi sabia que a porta que ele precisava, aberta na sua frente, somente Deus poderia abrir. Existe coisa na minha vida e na sua vida que somente Deus pode realizar. Existe coisa na nossa vida, às vezes acontece coisas que na força do braço nós não resolvemos, com a força humana, na nossa força nós não conseguimos, mas Deus, Ele pode realizar um milagre na minha vida e na sua vida. Glória a Jesus, aleluia. E Davi foi orar ao Senhor e começou a falar com Deus, começou a chorar nos pés daquele que tudo pode, que é o Senhor Todo-Poderoso. E ele começou a falar com Deus: o que eu faço, eu vou. E Deus disse: vai, que você vai conseguir. E o versículo 9 diz que Davi partiu, ele e os seus 600 homens, com ele que se achava, e chegaram ao ribeiro de Besom, onde pararam os que ficaram para trás. Glória a Deus, aleluia. Aqueles homens que estavam abatidos, sem ânimo, sem força, desanimado pela circunstância, achava que já tinha perdido a sua família, que já tinha perdido tudo. Agora o Senhor dá uma esperança para eles, e Davi dá para eles, aleluia, uma palavra de ânimo, uma palavra de força, para que eles levantassem a cabeça e issem até o local. E Davi foi com seus 600 homens. Glória a Deus. E quando chega aqui nesse ribeiro, 200 homens não conseguiram, porque eles já tinham andado 3 dias, já estava sem força, cansado. Ficaram 200 para trás, e Davi prosseguiu com os 400, aleluia. E nessa caminhada eles acharam um homem egípcios que trouxeram a Davi. Esse homem já tinha 3 dias que não comia e nem bebia, já estava desfalecido pela estrada, porque ele cansou, não aguentou andar, adoeceu, e eles deixaram ele para trás. E Davi encontra ali com seus homens, e Davi dá a ele pão. Oh, glória a Deus. Davi, ele teve um coração bom, falei: vamos dar comida para ele. Davi deu pão, deu água, e quando aquele homem comeu, bebeu, descansou um pouco, ele voltou em si. E diz a palavra de Deus, aleluia, que Davi então chega para eles e disse: de quem és tu? E de onde és? E ele disse ao moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu Senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. E ele contou tudo para Davi o que eles tinham feito. Colocaram fogo e levaram. E Davi então disse para ele: você vai nos levar então. Oh, glória a Deus, aleluia. E diz a palavra de Deus, aleluia, que esse homem conduziu Davi os seus 400 homens, e diz que topa lá eles festejando a noite, festejando e se alegrando. Davi diz
descansou e deixou chegar a madrugadinha ao amanhecer. E diz que Davi chegou e pôs todo mundo para correr. Graças a Deus. Davi, quando chegou e conquistou ali todo mundo de volta e trouxe tudo de volta, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou seguir aqui porque as horas não esperam. Louvado é o teu nome. Glória a Jesus, aleluia. E diz que Davi, então, além de tomar todos, tomou todos os seus despojos, muita coisa que eles iriam levando, eles trouxeram de volta. Glória a Deus, vale a pena servir a Deus de verdade. Oh, aleluia, glória a Jesus, vale a pena. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E diz quando Davi voltou, que ele chega na beira do ribeiro, os homens estavam lhe esperando, e diz que foram alegres e receberam aquele povo, aleluia, com alegria. Mas havia aqueles homens que tinham o coração mau. Graças a Deus. Aqueles homens que tinham o coração mau, não estou dizendo que é todos. Bastante daqueles 400 que tinham um coração perverso, um coração mau, é o que diz aqui a palavra aqui no versículo 22, que disse: então todos os maus e filhos de Belial, ou filhos do diabo, que tinha um coração perverso, um coração mau, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos dos despojos que libertamos, mas que ele, cada um, sua mulher, leva sua mulher e seus filhos e vai. Não queria dividir aquilo que eles conquistaram. Mas Davi chegou junto, porque Davi tinha um coração aberto. Davi não pensava só nele, ou só naqueles 400, mas pensava também naqueles 200 que tinham ficado, pensava também nos anciãos que tinham ficado na cidade. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Ou seja, Davi está aqui dizer para eles: seja grato, meus irmãos, vocês não conquistaram pelas suas forças, não. O que vocês conquistaram foi pelas mãos do Senhor, ou o Senhor que nos entregou nas nossas mãos. Não faça isso. Oh, aleluia. E assim somos nós, irmãos. Assim às vezes somos nós deixamos as circunstâncias nos abater, o velho homem crescer dentro de nós não seremos libertos. Às vezes temos até a palavra, andamos com a palavra, mas não somos libertos de muita coisa dentro do nosso coração, muitas coisas que precisam ser quebradas, tiradas de dentro de nós, dentro da nossa vida. E nesse momento, esses homens esqueceram da bondade de Deus, esqueceram que foi Deus que entregou na mão deles, e acharam que conquistaram com as suas próprias mãos, e não queriam dividir com aquele que necessitava. E Davi continua falando: e quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente partirão. Davi não aceitou, foi: não, vamos dividir igual para todos. Glória a Deus. As bênçãos de Deus é para todos, irmãos. A bênção de Deus é para mim, é para você, meu amigo. As bênçãos de Deus não é só para um, não, é para todos. Mas às vezes a gente quer só para nós. Às vezes deixamos a velha
inferno às vezes quer crescer dentro de nós e nós voltamos para ele, um homem, não. Glória a Deus, é verdade. Davi disse: não, agora nós somos novas criaturas, agora nós entendemos que tudo que temos é o Senhor que nos deu. A guerra não foi vencida pela força do braço, não, foi pelo Senhor. E o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegaram Davi a Siclague, e enviou dos despojos aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Davi não só dividiu para aqueles que estavam ali, mas mandou até para as outras cidades, dentro do despojo, dizendo com a mensagem: eis aí as bênçãos do Senhor nos deu, dos despojos dos nossos inimigos. Daí participa com alegria no coração. As bênçãos é para todos, as bênçãos não é só para um. Não, Deus não faz acepção de ninguém, de pessoas. Deus ama a todos, aleluia. A bênção que Deus nos dá é para todos, aleluia. E Davi ensinou uma lição de moral para esses homens aqui, mostrou para eles, aleluia, louvado e agradecido, que aquilo que Deus nos dá tem que ser compartilhado. Oh, glória a Jesus! Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos tem que ser compartilhado. A bênção que o meu irmão recebe, eu recebo também. Aleluia! A bênção que minha irmã recebe, eu recebo com alegria também, porque a sua bênção faz parte da minha bênção. Aleluia! A sua vitória é minha vitória. Aleluia! Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Por isso que devemos ser alegres uns com os outros e compartilhar essa alegria uns com os outros. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos, aleluia, louvado e agradecido, ser grato ao Senhor por tudo e saber, aleluia, tudo que Deus manda é para todos, não só para um. Glória a Deus! A minha bênção é a sua bênção. Quando eu recebo uma bênção, você precisa se alegrar no seu coração, aleluia. Você precisa entender que você faz parte dessa bênção comigo. E assim também é vice-versa. Eu preciso entender e alegrar no meu coração pela sua bênção recebida do Senhor. Por isso que Davi mostrou para esses homens e ensinou a eles, aleluia, a compartilhar, a ter um coração, aleluia, aberto, um coração alegre, não um coração egoísta, aleluia, que só quer para si. Glória a Jesus. E eu quero orar por você nesta noite. Oh, aleluia. Oh, eu quero orar por você nesta noite. Eu sinto que Deus está derramando as bênçãos dele sobre a minha vida, sobre a sua vida aqui nesta noite. Oh, eu sinto que Deus, aleluia. Vamos orar, meu irmão. Amém. Bora. Glória a Deus. Eu sinto que Deus está derramando as bênçãos dele, aleluia. Oh, glória a Deus. E essas bênçãos que Deus está derramando aqui nesta noite não é só para mim, é para você também, é para todos que nos ouvem, para todos que nos assistem, aleluia. A bênção que Deus está derramando não é só para um, não, é para todos. Eu gostaria que você recebesse essa bênção do Senhor, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. E assim que você recebe, você compartilha, você passa para alguém, para que alguém possa receber também essas bênçãos também. Não deixa ninguém sem receber essa bênção, essa vitória. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, está aqui esse nome, Senhor. Oh, toma, Senhor, em tuas mãos, meu Pai. Senhor, toma cada irmão aqui nesta noite em tuas mãos. Meu Deus,
Toma, Senhor, esse irmão, essa irmã, meu Deus, que me assiste através dessa live, esse jovem, essa jovem, meu Deus, toma essa pessoa que nos ouve, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, derrama as bênçãos, meu Pai, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo, meu Deus, levou, que seja restituído agora na vida dessa mulher, na vida desse homem, tudo aquilo que o inimigo chegou, derrubou a cara, pôs fogo e levou, seja restituído, assim como o Senhor restituiu na vida de Davi e esses 600 homens, meu Deus, eu profetizo na vida dessa mulher, eu profetizo na vida desse homem, que seja restituído essa bênção em nome de Jesus, aleluia. Receba em nome de Jesus a sua vitória para a honra e glória do nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Oh, aleluia, estou sentindo a graça de Deus aqui. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto Deus neste lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar, Pai. Eu sou grato a Ti, meu Deus. Eu sou grato ao Senhor, meu Deus. E que o Senhor abençoe poderosamente, meu Deus, a cada um, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Diga amém. Toma posse da sua bênção em nome de Jesus. Deus continue abençoando você que está nessa live, que me ouve na sua casa, na rua, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, Senhor Deus. Graças a Deus. Oh, Deus, Maravilha, Jesus. Louvado é o teu nome.